Olá, olá, sétimo ano. Então, estamos aí dando continuidade ao estudo do capítulo 24, capítulo esse que nós já aí estamos abordando há algumas semanas. Então, o tema do capítulo 24 é termodinâmica, mas na aula de hoje nós vamos ser mais específicos, pois nós estaremos dando aí continuidade ao estudo da quantidade de calor. Quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo, turma, essa quantidade de calor, como já foi falado na aula passada, ela vai depender de três fatores: a massa, o calor específico e a variação da temperatura. E essa é a fórmula que nós utilizamos para determinar essa quantidade de calor ou outros elementos que estejam associados a ela. Como assim outros elementos? Observem na fórmula, turma, que o Q está representando a quantidade de calor, o M vai estar representando a massa do corpo, o C vai estar representando o calor específico, que também foi estudado na aula passada, e o ΔT vai estar representando aí a variação de temperatura. E aí essa variação de temperatura, turma, ela vai ser calculada por uma subtração. Temperatura final menos a temperatura inicial. E aí, para relembrarmos mais uma vez, se a temperatura final do corpo é maior do que a inicial, ΔF, TF maior que TI, dizemos que a quantidade de calor é positiva, ou seja, o corpo absorveu calor no processo. Porém, se a temperatura inicial do corpo for maior do que a temperatura final, ou seja, TF menor que TI, dizemos que a quantidade de calor é negativa, ou seja, o corpo cedeu calor, ou seja, ele transferiu calor para o outro corpo. E aí, turma, vamos ver como aplicar a fórmula anteriormente descrita. Então, nós temos a seguinte situação. Dois blocos, A e B, feitos do mesmo material, apresentam os seguintes dados iniciais. Então, massa, que está sendo representada em gramas de A, é igual a 10, e massa de B é igual a 30 gramas. A temperatura inicial de A é menos 20 graus Celsius e a temperatura de B, a temperatura inicial de B, é igual a 40 graus Celsius. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos dois blocos será igual a item A, 10 graus Celsius, item B, 15 graus Celsius, item C, 20 graus Celsius, item D, 25 graus Celsius ou item E, 30 graus Celsius. Observe o próximo slide, pois nele estará aí a resolução da nossa questão. Fiquem atentos. Então, turma, vamos à resolução da nossa questão. A questão fala aí em equilíbrio térmico. O que é que isso significa dizer? Quando corpos estão em equilíbrio térmico, a soma da quantidade de calor desses corpos, certo? Então, aqui, vai ser nula, tá certo? Então, quantidade de calor de A mais quantidade de calor de B vai ser igual a zero. Isso porque os corpos vão estar em equilíbrio térmico. Nós sabemos que a fórmula que vai ser utilizada é essa daqui, Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Lembrando que esse ΔT aqui, turma,
ele vai estar representando aí variação de temperatura, tá certo? E aí a questão nos dá as seguintes informações. Massa de A, que é igual a 10. Massa de B, que é igual a 30. Temperatura inicial de A, que é igual a menos 20 graus Celsius, e a temperatura inicial de B, que é igual a 40 graus Celsius. Então, tá aqui as nossas informações. O que é que nós iremos fazer agora? Vamos pegar essas informações e vamos substituir aqui na nossa fórmula dentro da nossa equação. Então, vamos aí primeiro para a quantidade de calor de A. Então, vamos nós. Quantidade de calor de A, lembrando que a fórmula é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, vamos ficar da seguinte forma. Massa de A, que é igual a 10, vezes o calor específico, que nós não sabemos, mas não tem problema, vezes variação de temperatura. Lembrando que essa variação de temperatura é calculada da seguinte forma. Esse ΔT, ele é calculado da seguinte forma, turma. Temperatura final menos temperatura inicial, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. A nossa temperatura final é justamente o que deve ser calculado. Então, TF menos, cuidado, porque aqui nós já vemos que está negativo, certo? Então fica menos 20. Isso aqui, turma, então isso aqui mais, vamos lá, massa de B é 30 vezes C, que é o calor específico, vezes temperatura final, que nós não sabemos, menos temperatura inicial de B era 40, certo? Não podemos esquecer que isso aqui tudo vai ser igual a zero, tá bom? Então, turma, vamos aqui agora realizar os procedimentos que precisam ser aí realizados, operações que devem ser realizadas aí na nossa situação, na nossa equação. Então vamos lá, turma, olha só. 10 vezes C fica 10C multiplicado por temperatura final. E aqui, turma, a gente vai fazer algo muito importante, o jogo de sinais. Negativo com negativo fica positivo. Tá certo? Não esqueçam desse detalhe, tá certo? Aqui nós fizemos o jogo de sinais. Mais 30 vezes C fica 30C, multiplicado aqui por temperatura final, menos 40. Certo? Isso aqui vai ser igual a zero, porque eles estão em equilíbrio térmico. Aqui, turminha, o que vai acontecer? Vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Esse 10C tanto multiplica a temperatura final, como vai multiplicar o 20. Então, vai ficar o seguinte. 10C vezes temperatura final vai ficar 10C temperatura final. Mais 10C vezes 20. 10 vezes 20 dá 200C. Mais, a mesma coisa vai ser feito aqui, ó. 30C vezes temperatura final vai ficar 30C temperatura final, né? Continua aí se multiplicando. 30 vezes menos 40 vai dar menos 1200C. E tudo isso vai ser igual a zero. Então, observe aí que a gente está dando uma simplificada na nossa equação. Então, vamos agora, turma, organizar essa equação em termos semelhantes. Como assim, professor? 10C temperatura final mais 30C temperatura final, ó, são semelhantes, têm os mesmos termos, mais 200C menos
1.200C igual a zero. A gente deu aí uma organizada na nossa equação. E aí, turma, dando continuidade, nós iremos fazer o seguinte. 10C temperatura final mais 30C temperatura final, nós podemos somar esses elementos porque eles são semelhantes. Então, 10 mais 30 fica 40C temperatura final. E aí, o que é que nós iremos fazer aqui com esses dois elementos? O 200C e o menos 1200C. Vamos jogá-los aqui para depois da nossa igualdade. Só que para isso ser feito, eles vão passar para depois da igualdade, realizando aí a operação inversa que eles estão realizando. Então, o 200 vai passar subtraindo e o 1200 vai passar somando. Tranquilos? Então, turma, agora a gente vai dar aqui uma sintetizada nesses dois termos, porque eles são aí termos semelhantes. Então, teremos que 40C temperatura final vai ser igual. Então, aqui, turma, nós temos valores de sinais contrários. Então, o que é que nós iremos fazer? Vamos subtraí-los, certo? E o sinal que vai prevalecer é o sinal do número maior, que no caso aqui é o do 1.200. Então, 1.200 menos 200 fica 1.000. E esse 1.000 vai ficar positivo porque 1.200 é maior que 200. Então, fica 1.000C. O que é que nós iremos fazer agora, turma? Lembre-se que o nosso objetivo aqui é calcular a temperatura final. Esse 40C, em relação à temperatura final, eles estão se multiplicando. Nós vamos pegar esse 40C, vamos jogá-lo aqui para depois da igualdade, só que ele vai realizando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, ficaremos assim, ó. Temperatura final é igual a 1.000C dividido por 40C. Então, olha só que interessante. O calor específico vai ser cancelado com o calor específico, porque eles são valores exatamente iguais, então eles se anulam aí, eles se cancelam na divisão. E aí eu posso cortar esse zero com esse zero. Então, fica 100 dividido por 4. Isso significa dizer que a temperatura final aí, após o equilíbrio térmico, ficou de 25 graus Celsius. Ok, turma? Então, marque aí o item correto. Vamos aí a mais uma questão. Determine a variação de temperatura, ou seja, o ΔT, sofrida por 3 kg de uma substância de calor específico igual a 0,5 graus Celsius, que fica exposta durante 30 segundos a uma fonte térmica que fornece 1.000 calorias por segundo. Então, turma, essa variação de temperatura seria de 10 graus Celsius, 15 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius ou 40 graus Celsius. Fiquem atentos para ver a resolução de mais uma questão. Então vamos lá, vamos só entender aqui um processo. A questão quer saber a variação da temperatura, certo? A questão quer saber aqui o valor do ΔT. Mas nós já sabemos que a formulazinha é essa, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes o ΔT. E olha que interessante. Se massa vezes calor específico vezes o ΔT é igual a Q, a gente pode dizer, e anota aí, turma, que esse ΔT, essa variação de temperatura, é igual a quantidade de calor dividido por massa vezes calor específico. Então, essa fórmula aqui é a que nós iremos utilizar, tá bom? Variação de temperatura é igual a quantidade de calor dividido por massa vezes o calor específico. Então, turma, o nosso próximo passo é organizar as informações que o enunciado da questão nos traz. Então, olha só. Primeiro, vamos aí determinar a quantidade de calor. Então, observa.
A questão nos falou que uma determinada substância ficou exposta aí por 30 segundos a uma fonte térmica, certo? Então, 30 segundos a uma fonte térmica que fornece aí 1000 calorias por segundo. Se a substância ficou exposta por 30 segundos, a quantidade aí de calor vai ser igual a 30 vezes 1000, que vai ser igual a 30.000. Ok? Vamos aí então agora à massa. A questão fala que a substância tinha aí 3 kg de uma substância, então 3 quilos. Porém, nós não vamos trabalhar com quilograma, a gente vai trabalhar com grama. Se 1 quilo vale 1000 gramas, 3 quilos serão equivalentes aí a 3.000 gramas, ok? E o calor específico é igual a 0,5 calorias por graus Celsius, ok? Então temos aí as 3 informações necessárias para calcularmos aí a variação da temperatura. Então vamos nós. ΔT vai ser igual a 30.000 dividido por 3.000 vezes 0,5. E aí, turma, nós temos uma curiosidade bem interessante em relação à multiplicação de valores por 0,5. Toda vida que você multiplica um valor por 0,5, na realidade, é como se você estivesse dividindo esse valor por 2. É como se você estivesse determinando a metade dele. Então, 3.000 vezes 0,5 vai dar 1.500. Então, ΔT vai ser igual a 30.000 dividido por 1.500. Cortamos 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, temos aí 300 dividido por 15, que é igual a 20 graus Celsius. Seria aí a variação da temperatura que foi sofrida. Agora, turma, é com vocês. Respondo aí as questões do TD 23 e até a nossa próxima aula.